Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, aula de número 23. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula. Isso vai ajudá-los a responder as atividades e também a fixar melhor o conteúdo. Então, não deixem de ter caderno, caneta, lápis, todos esses materiais para que vocês possam ir fazendo anotações. Hoje, na nossa aula, nós vamos conversar um pouco sobre as organizações não governamentais e os sindicatos como movimentos sociais. Então, uma questão mais da sociedade civil, a organização da sociedade civil, essa questão dessa ligação com o governo e tudo mais. Então, qual que é o nosso objetivo? É reconhecer o que são, movimentos sociais e como as ONGs e os sindicatos fazem parte dessa classe, dos movimentos sociais. Então, vamos começar. O que são ONGs, primeiramente? As ONGs, também são as iniciais, de uma frase que quer dizer Organização Não Governamental, Isso são ONGs. Elas são entidades privadas da sociedade civil, então são pessoas que se organizam, a sociedade privada, porque ela não tem ligação com o governo, então é uma entidade privada da sociedade civil sem fins lucrativos, cujo propósito é defender e promover uma causa política. Então eles têm um objetivo, uma causa a qual eles querem defender, perante ao restante das pessoas, mas eles não são ligados diretamente ao governo. Essa causa, ela pode ser virtualmente de qualquer tipo, Podem ser direitos humanos, direitos dos animais, direitos indígenas, direito de gênero, luta contra o racismo, a defesa do meio ambiente, questões urbanas, questões de imigração, entre outros assuntos. Então, é uma causa que interesse, a sociedade como um todo, e essas pessoas elas se organizam dentro dessa entidade não governamental. As ONGs elas então surgiram para suprir demandas que até então não eram atendidas de modo satisfatório pelos estados, pelo governo em si. Então, é a população vendo que o governo não estava atendendo aquela determinada demanda, aquela determinada questão que as interessava, elas se organizaram para que essa demanda ela tivesse reconhecimento. Muitos investidores sociais doavam recursos para os governos e para os países subdesenvolvidos e perceberam que essas doações, essas quantias, elas não eram revertidas em bens públicos, elas não estavam sendo revertidas para a população em si, por diversos fatores, ou incompetência do governo, falta de lisura, falta de decoro do próprio governo, ou outros motivos. Por algum motivo, aquele valor que foi doado não estava sendo repassado para o objetivo ao qual ele foi doado. As ONGs, então, se popularizaram e garantiram um espaço permanente na sociedade. Então, a partir daí, as ONGs elas passaram a surgir para justamente para que essas demandas elas fossem atendidas, e então, ao invés de doar para o governo, essas ONGs recebiam as doações para que então esses projetos eles pudessem ser mantidos e tocados. Então, como elas não possuem fins lucrativos, o objetivo não é que as pessoas elas enriqueçam, as ONGs elas precisam buscar formas alternativas para que elas continuem trabalhando e continuem em atividade. Para isso, então, elas contam com o apoio financeiro de outras entidades privadas. Ou, a gente pode falar também o terceiro setor, que é o setor do empresariado, de pessoas físicas, como eu e você. Às vezes a gente quer ajudar uma determinada causa, nós podemos procurar uma ONG que trabalhe por aquela causa e fazer uma doação. E até mesmo o governo. O governo aqui entra, então, como um fornecedor de recursos e apoio para atividades para que ambos possam unir forças. Então, muitas vezes o governo não conseguia um modo de atender, mas aí surgiram as ONGs e ali foi vista uma parceria que pudesse acontecer, pudesse dar certo. Então, a gente pode ajudar, como a gente comentou, nós mesmos, o terceiro setor empresariado,
ou o próprio governo, enfim, são vários os atores, né, as pessoas às quais as ONGs elas passam a atender e elas recebem ajuda. Então, as ONGs como novos atores sociais, né, pessoas que estão em atividade, né, uma questão que está em atividade dentro da sociedade civil. Atores políticos ou então atores sociais são todas aquelas pessoas ou instituições cujos interesses podem ser afetados de maneira positiva ou até negativamente pelo rumo tomado por uma determinada política pública. Então, uma decisão, né, que é tomada, uma política pública que é implementada, ela pode ser, né, dependendo da situação ali, para o bem ou para o mal. E que são capazes de influenciar, né, esses atores políticos ou atores sociais, no caso, eles são capazes de influenciar de alguma maneira no processo que vai desde a colocação de uma questão, né, de agendas, na agenda, né, das políticas públicas até a implementação e a sua avaliação. Então, essa organização ela consegue se colocar, né, como a favor ou contra. Se for contra, ela coloca os seus argumentos. Aquela política pública que seria implementada, ela pode ser deixada de lado, ela não vai ser colocada em prática. Então, justamente por isso que são atores sociais, eles estão agindo em prol, né, de uma causa, em prol de uma sociedade. Desse modo, incluem-se entre os atores políticos tanto integrantes do governo, né, desde o presidente até ministros, né, altos burocratas, políticos que foram eleitos, enfim, né, toda a gama ali de integrantes do governo, quanto atores ali não governamentais. Eles podem consistir em grupos de pressão, essas pessoas que não estão ligadas ao governo, elas podem fazer pressão sobre o governo, né? Instituições de pesquisa também podem fazer esse tipo de pressão, acadêmicos, que são alunos, né, que estão dentro de universidades, ou então até próprios outros alunos em si, organismos internacionais, a mídia, as ONGs, né, entram então nesse grupo de atores sociais, além de outros. Então, todas essas pessoas, elas são atores políticos, porque elas estão atuando, né, em prol de uma causa. Aqui a gente entra agora com os sindicatos. A gente entendeu um pouco essa questão das ONGs, agora os sindicatos são uma outra classe. Os sindicatos são a instituição responsável pelo estabelecimento e pela manutenção do diálogo entre a classe trabalhadora e os patrões, né? A pessoa ao qual ela emprega as outras ali, buscando sempre as melhores condições para o trabalhador. Então, o sindicato ele sempre busca as melhores condições para quem está trabalhando. É uma forma de associação permanente entre pessoas físicas ou então jurídicas que exercem uma função em um mesmo ramo ou negócio. Então, por exemplo, pessoas de uma mesma classe, ali, os trabalhadores da indústria cerâmica, os trabalhadores da indústria moveleira. Então, eles têm o seu próprio sindicato. Cada classe tem o seu sindicato. Cada trabalhador é livre, né, para participar na constituição de um sindicato e dele se tornar sócio. Então, a pessoa pode escolher se ela quer ou não participar dessa classe. Entre as principais responsabilidades dos sindicatos estão a negociação de acordos coletivos, uma intervenção legal em ações judiciais, orientação sobre questões trabalhistas, participação na legislação, né, que envolve o trabalho, recebimento e encaminhamento de denúncias trabalhistas, preocupação com a condição social, né, condição do trabalhador ali dentro daquela empresa, daquela fábrica, onde quer que seja aquele trabalho. Então, essas são as principais responsabilidades do sindicato. A pessoa, quando se filia ao sindicato, ela espera esse retorno. Outro ponto do sistema sindical é a diferença entre os sindicatos patronais e os sindicatos profissionais. O primeiro, que é dos patronais, é uma associação representante da categoria econômica, ou seja, representa as empresas. Já o sindicato profissional representa o interesse dos trabalhadores, né, daquela categoria. Então, né, normalmente a gente vê reivindicação por melhores condições, salário, carga horária, enfim,
Os sindicatos, eles estão envoltos dentro, então, dessas questões sociais que envolvem o trabalho. O movimento social, então. O que é um movimento social, né? Que vai abarcar, então, tanto ONGs quanto sindicatos. O movimento social é a expressão da organização da sociedade civil. Então, somos eu e você, né, organizados. Formado por ações coletivas, onde os indivíduos têm como objetivo alcançar mudanças sociais, através de um debate político, né, dentro de um determinado contexto na sociedade. Então, é alcançar mudanças que não estão sendo vistas, né? É colocar em pauta, em discussão, um determinado tema, ao qual esse tema vai favorecer a sociedade como um todo. Grupos como movimentos populares, os sindicatos, né, as organizações não governamentais, as ONGs que a gente já comentou, são exemplo, né, dessas formas coletivas de organização ali desses movimentos sociais. Por quê? Porque eles buscam justamente esses pontos que não são atendidos pelo governo, essas organizações vão buscar se colocar, né, como pessoas para debater esses pontos ali. Então, para a formação desse movimento social, esses grupos eles vão se organizar, né, conforme um projeto, uma ideologia, né, uma ideia que eles tenham em comum, que abarque todas, né, as propostas e objetivos relevantes para aquele movimento, né, os objetivos que são relevantes para o grupo ali que se organizou como um movimento. Várias formas de ação coletivas elas podem ser usadas, né, através de denúncias, as passeatas, greves, marchas, entre outros. Então, essas são as formas de se chamar a atenção para aquele tema. Nessas ações, os grupos apresentam as demandas que determinam, né, que essa determinada classe social enfrenta, de maneira a impulsionar a mobilização social e despertar, né, essa sensibilização da consciência dos demais indivíduos da sociedade para suas causas. Então, o objetivo é fazer com que a sociedade como um todo passe a pensar, né, e a entender aquela determinada causa. Então, é isso, pessoal, para a nossa aula de hoje. A gente conversou um pouco sobre essa questão social, né, envolvendo esses movimentos ali, como eles se posicionam, quais os seus objetivos, né? Então, não deixem de fazer suas atividades, ok? E se vocês ficaram interessados, ficaram curiosos com mais alguma coisa, não deixem de buscar mais informações também. Não se atenham apenas ao que a gente conversa, busquem mais informações também. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!